Exorcismo de 17 de agosto de 1975. Confissões do Inferno. Exorcismo Padre Gabriele Amota. Famoso exorcista da Diocese de Roma. Exorcista. Quando é que sais? Fala, Judas. Fala agora, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Judas Iscariotes. Eu era apóstolo, fala com uma voz sombria, rouca, como voz de homem. Exorcista. Em nome de Jesus continua. Judas Iscariotes. Fui um traidor. Exorcista. Continua, nós já o sabemos, em nome de Jesus. Judas Iscariotes. Hoje, também há traidores entre os bispos, com uma única diferença: eu traí abertamente e eles podem camuflar-se. Exorcista. Isso é verdade. Em nome. Judas Iscariotes. Sim. Exorcista. Não estás a mentir. Judas Iscariotes. Não. Pensas que digo isto de boa vontade? Exorcista. Obrigaram-te a dizê-lo. Em nome diz a verdade. Judas Iscariotes. Sim. Exorcista. Em nome de quem? Judas Iscariotes. No dele, nesse maldito, aponta para cima. Infelizmente. Exorcista. Quando é que te vais embora? Diz a verdade em nome da Santíssima Trindade. Judas Iscariotes. Tenho ainda algumas coisas a revelar. Exorcista. Então fala agora. Diz tudo o que tens a dizer, em nome de Jesus. Judas Iscariotes. Entre os bispos de hoje há quem seja tão traidor como eu. Se não são. Exorcista. Nem todos. Diz a verdade, em nome. Judas Iscariotes. Nem todos, mas muitos. É mais fácil cair nas suas malhas do que nas minhas. Exorcista. Continua, Judas, diz o que tens a dizer em nome. Judas Iscariotes. Devo dizer que, atualmente, há muitos bispos que já não se encontram no bom caminho. A esses não é necessário obedecer. A obediência tem muita importância. Mesmo no céu, a obediência está escrita em maiúsculas. Mas agora, chegou o tempo dos lobos devoradores. Exorcista. Continua Judas, em nome. Judas Iscariotes. Qual é o cordeiro que se atira para as goelas do lobo? Não se deve obedecer a lobos. Exorcista. Em nome de Jesus, continua em nome dos santos cujas relíquias estão sobre tua fronte, que não foram traidores, continua. Judas Iscariotes. Qualquer homem foge quando o lobo chega. Agora, é o tempo dos lobos. Muitos bispos transformaram-se em lobos devoradores, que já nem sabem o que dizem. A esses, não se deve obedecer. O próprio céu já não exige obediência nestes casos. Exorcista. Judas, em nome da Santíssima Virgem, continua. Judas Iscariotes. Só se deve confiar no Papa. Exorcista. Continua agora em nome de Jesus. Judas Iscariotes. O Papa Paulo VI não pode mandar publicar os seus documentos, porque serão desmentidos e falsificados. Exorcista. Continua a falar, em nome. Judas Iscariotes. Deve rezar-se diariamente ao Espírito Santo, de contrário corre-se o perigo de cair no fosso ou nas goelas dos lobos. Exorcista. Continua Judas Iscariotes, em nome de Jesus. Que é que tens ainda a acrescentar, relativamente ao Papa? Diz o que tens a dizer da parte do céu.
Só queremos saber o que o céu e a mãe do céu querem que digas. Judas Iscariotes. Pensas que direi outras coisas? Pensas que me agrada revelar isto? Exorcista. Fala, em nome de Jesus, diz apenas a verdade e o que o céu e a mãe do céu querem que digas. Judas Iscariotes. Econe triunfará. Exorcista. Que é que disseste? Repete, Judas Iscariotes. De quem é que estás a falar? Em nome de Jesus, diz a verdade e só a verdade. Judas Iscariotes. Após um longo combate, Econe triunfará. Exorcista. Fala em nome de Jesus. Judas Iscariotes. Econe encontra-se no único bom caminho. Exorcista. Isso corresponde à verdade. É o céu que diz. Fala em nome de Jesus. Judas Iscariotes. Ao referir que está no bom caminho, isso não significa que não haja mais ninguém no bom caminho, mas o caminho que Econe segue é o único bom. É isso que queremos dizer. Não há muitos caminhos que sejam bons, mas há muitas pessoas que estão no bom caminho. Econe está no caminho certo, e muitas pessoas que não conhecem Econe, mas que procuram a verdade, também o estão. Exorcista. Continua em nome e diz o que tens a dizer. Judas Iscariotes. Monsenhor Lefebvre, terá ainda de sofrer, mas ele é bom. Exorcista. A liturgia que ele segue é boa. Diz a verdade em nome de Jesus. Judas Iscariotes. A liturgia que ele segue é a única boa. Exorcista. Em nome de Jesus, isso é verdade. Judas Iscariotes. É a pura verdade. Exorcista. Em nome da Santíssima Trindade, mentiste. Judas Iscariotes. Não. É a pura verdade. Exorcista. Donde é que ela vem? Quem te ordenou que dissesses isto? Fala em nome de Jesus. Judas Iscariotes. Foi ela, aponta para cima, que o disse, são eles, lá em cima, que o dizem. A verdade vem do alto. Eles, lá em cima, não gostam da nova liturgia. Não era preciso modificar o antigo missal. Digo isto bem contra minha vontade, geme e grita. Nos dias de hoje já não há obrigação de obedecer a todos os bispos. Exorcista. Ainda há bispos bons. Em nome de Jesus diz a verdade. Judas Iscariotes. Ainda há bispos a quem se pode obedecer, mas não a todos. Acabou já falou desse assunto, geme e quase não consegue respirar. Bispo francês Marcel Lefebvre que se insurgiu contra os modernismos do Concílio Vaticano II. Exorcista. Judas Iscariotes, nós, sacerdotes, ordenamos-te, em nome da Santíssima Trindade, diz-nos, sois realmente obrigados a partir. Diz a verdade, só a verdade em nome. Pelo poder de todas estas invocações deves dizer a verdade e só a verdade, e também em nome das sagradas relíquias que estão sobre a tua fronte. Judas Iscariotes. Tenho que dizer. Tenho que dizer. Em certa medida, faço parte dos demônios. É a eles que estou agregado. Eu tinha uma posição elevada, era bispo. Exorcista. Continua. Diz o que tens que dizer, em nome. Judas Iscariotes. Eu ocupo uma posição superior em relação às outras almas condenadas. Já aqui disse que me deram um canto horrivelmente obscuro no inferno. Como eu invejo os outros condenados humanos. Os outros, em comparação comigo, estão bem. Eu tenho um canto sujo. Exorcista.
Continua. Diz o que tens a dizer, em nome. Judas Iscariotes. Ela, aponta para cima, bem me avisou. Ela avisou-me. E eu que não lhe dei ouvidos, lança gemidos medonhos. Exorcista. Continua. Diz a verdade, diz o que tens a dizer, em nome da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Se eu a tivesse escutado. Seja como for, desprezei-a. Eu não gostava dela. Eu não gostava dessa. É proibido pelo céu de expressar o palavrão que gostaria. Exorcista. Continua. Diz a verdade, em nome da Santíssima Virgem. Diz a verdade, Judas, diz o que tens a dizer de sua parte. Judas Iscariotes. Para falar a verdade, desde o princípio não me juntei a eles só por causa de Jesus. Eu sonhava com o poder e a realeza, e como nada disso se realizou, fiquei desiludido. Exorcista. Continua a falar. Diz o que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, quer que digas sobre a Igreja. Diz o que tens a dizer, toda a verdade, em nome. Judas Iscariotes. A Igreja Católica encontra-se numa situação grave. Se eles lá em cima, aponta para cima, não interviessem, não poderia salvar-se. Mas é preciso que estas palavras se cumpram. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28:20. Haverá uma depuração total, uma depuração terrível, que não nos agrada, ouvis. Exorcista. Continua. Diz a verdade em nome. Judas Iscariotes. A nossa ação no mundo, especialmente nos últimos tempos, atingiu uma intensidade nunca vista. Exorcista. Continua. Diz a verdade em nome. Judas Iscariotes. Pelo menos, desde há 1000 anos. Exorcista. Continua. Diz a verdade e só a verdade. Em nome da Santíssima Virgem, diz a verdade sobre a Igreja. Judas Iscariotes. O Papa, é um mártir. De certo modo poder-se-ia dizer que jaz por terra, que deseja morrer. Não deseja morrer na situação em que se encontra. Tortura-o o pensamento de que o que diz não é publicado no mundo, e é precisamente aquilo que ele não queria, que é publicado pelos seus cardeais. Em todo o caso, muitos cardeais, não todos, lá continuam. O Papa tem imensa dificuldade em atuar. Está numa situação muito pior que uma verdadeira prisão. Nós nos agitamos, fazemos tudo o que podemos. Aliás, já fizemos muito. Exorcista. Continua, diz a verdade, em nome e só a verdade. Judas Iscariotes, privaram-no da sua liberdade, e assim pouco pode fazer. É por isso que falamos dele como um réptil, só capaz de rastejar, e que já não tem uma palavra a dizer, nem à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás. São os outros que o fazem, os falsos, os que gostariam de vê-lo desaparecer. Exorcista. Continua, e diz a verdade, toda a verdade, e só a verdade da parte da Santíssima Virgem. Continua a dizer o que tens a dizer da parte do céu. Judas Iscariotes, é preciso rezar pelo Papa. Ele sofre mais do que um mártir. Preferiria ser apedrejado como o Santo Estevão. É um grande Papa, apesar de estar forçado ao silêncio. Carrega uma cruz. Poucos são os que atingem a sua altura, embora passe por pequeno e impotente. A princípio cometeu alguns erros, mas há muito que os reconheceu. Agora, porém, tem os pés e as mãos atados e até a língua. Ele clama ao céu que queria restaurar a ordem, desejo,
mas os seus pés e as suas mãos estão atados. Já nada pode fazer. Exorcista. Diz a verdade, em nome. Judas Iscariotes. Fazem dele o que querem. São lobos que uivam segundo o vento que sopra. O que eles querem inquere o povo moderno, la massa. É assim que se tornam populares. Pouco tempo depois, os bons padres tradicionalistas, que antes nunca tinham posto em dúvida o pensamento do Papa, são induzidos em erro. Mas, o que acontece, é que agora os pensamentos do Papa já não são os seus. Nesta época de terrível confusão, o Papa já não pode fazer praticamente nada. Agora, é preciso que o próprio Deus intervenha, e ele intervirá, dentro de pouco tempo, em breve. Exorcista. Que significado tem em breve? Dentro de alguns anos. Diz em nome toda a verdade. Judas Iscariotes. Não, isso não. Esse momento está mais próximo do que pensais. Exorcista. Diz a verdade, em nome da Santíssima Virgem, sobre a Igreja e sobre o Papa. Continua a dizer o que tens a dizer, mas só a verdade. Judas Iscariotes. O mais doloroso para o Papa é verificar como mesmo os sacerdotes tradicionalistas duvidam do seu pensamento, da sua vontade. Ele nada pode fazer. Rodeiam-no de subtilezas. Mesmo que ele quisesse publicar alguma coisa, isso nunca chegaria a sair porque controlam tudo. Exorcista. Por que é que o Papa não fala nas audiências públicas? Aí poderia falar livremente. Judas Iscariotes, muitas vezes já nem sequer o pode fazer, já não pode. Muitas vezes mal sabe o que está a dizer. É assim que, então, se dão esses erros e confusões horríveis. É um pobre Papa. A Virgem Santíssima e Cristo têm pena dele. Mas é preciso que ele viva o seu martírio. Há muito que ele preferiria ser morto pelos seus próprios cardeais a viver assim. Sabe que todos estão contra ele. Sente-o. Ele é dotado de uma grande sensibilidade. Tem os nervos muito sensíveis. Não é um Papa enérgico, mas nesta altura também não seria preciso um Papa enérgico. Há muito que o teriam derrubado. Exorcista. Continua a falar a verdade, em nome da Santíssima Virgem. Em nome nós te proibimos de mentir. Judas Iscariotes. Fazia parte dos planos de Deus a eleição de um Papa humilde, submisso, abnegado, agora que as coisas estão assim. É preciso que se cumpram as Escrituras. Por isso é que era preciso que viesse agora o Papa Paulo VI. Ele foi realmente o escolhido. Só eles, aponta para o alto, têm compaixão dele. Mas esta situação não se irá manter durante muito tempo. O seu martírio em breve terá fim. Mas, para ele, já dura muito tempo. É que para ele os dias são como semanas, como meses. É preciso rezar por ele, rezar muito mais. É imensamente penoso ver como a Igreja descarrila e como tudo fica sem consistência. Podeis ter a certeza de que ele preferiria que tudo se fizesse segundo o antigo estilo. Ele desejaria que este concílio nunca tivesse sido convocado. Ele bem se apercebe que tem consequências terríveis, devastadoras, catastróficas, que já não poderão ser eliminadas. Nem a oração poderá deter os seus efeitos funestos. Exorcista. Continua, diz o que tens a dizer da parte da Santíssima Virgem, sobre a Igreja e o Santo Padre. Judas Iscariotes. Era preciso dizer a todos os bispos que o Papa é influenciado. Mas eles não acreditarão, porque também eles estão cegos. De que lhes serve a erudição e a inteligência, se estão cegos e não creem? Neste aspecto, nós sabemos ainda mais,
sabemos ainda mais que os bispos. Exorcista. Diz a verdade e só a verdade, em nome da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Eles temem-se mutuamente e têm medo do povo, têm medo de serem rejeitados. Por isso querem dançar ao som do violão do povo, mesmo que ele toque notas falsas. Exorcista. Continua, diz a verdade em nome da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. E este violão está de tal modo desafinado que, em breve, já não se poderá tirar das suas cordas qualquer som. E é a isto que se pretende chamar igreja. Compreendeis? Isto quer ainda chamar-se igreja. Uma igreja maldita, perversa, confusa. Será isto uma igreja que em breve ninguém ousará, nem deverá, chamar igreja. Exorcista. A frase que disseste é uma igreja maldita, não é da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Não, essa frase é nossa. Exorcista. Diz a verdade só o que a Santíssima Virgem quer. Judas Iscariotes. Apesar de tudo, é a verdade. E de certo modo ela é que quer que eu diga. Exorcista. Fala em nome da Santíssima Virgem e diz somente a verdade, toda a verdade. Judas Iscariotes. Chegamos a um ponto em que, em breve, até as seitas serão melhores que o vosso catolicismo. As seitas, em breve, estarão em melhor posição, pois não possuem a ciência e não são guiadas pelo Espírito Santo, como a Igreja sempre foi. Elas dizem que é o Espírito Santo, mas na realidade o que elas propagandeiam pelo mundo são as suas próprias ideias, da forma que mais lhes agrada. Há ainda alguns que não querem difundir este gênero de catolicismo, esses gostariam que as coisas se orientassem pela tradição. Eles bem o desejariam, mas são demasiado covardes. A sua covardia é de bradar aos céus, aponta para cima. Exorcista. Continua a dizer a verdade, em nome. Judas Iscariotes. Se rezassem muito, alguns ainda compreenderiam, mas para muitos já é demasiado tarde. Como o céu, a Santíssima Virgem e o Santo Padre o lamentam. Os três, Cristo, Santíssima Virgem e o Santo Padre, estão de acordo. Só eles é que estão de acordo. Os cardeais, pelo menos muitos, não estão. O seu modo de agir e proceder é contrário à vontade deles lá em cima, aponta para cima, e contrário à vontade do Papa. O Papa encontra-se numa situação terrível, terrível. Paulo VI morre em 1978, 3 anos depois deste aviso, com 81 anos. Em vez de uma igreja de Deus, divina, ficar-se-ia com uma igreja humana, dos homens e para os homens. Se tal se concretizasse, já não se poderia falar em igreja. Será o próprio Deus a derrubar o modernismo. Exorcista. Continua a dizer a verdade, em nome da Santíssima Virgem. Diz tudo o que tens a dizer, em nome. Judas Iscariotes, nós tememos o Papa, embora no fundo não o devêssemos temer assim, pois agora o seu Vaticano é dirigido pelos cardeais. O Papa sofre continuamente, e assim pode salvar mais almas e fazer mais do que nós desejaríamos. Exorcista, diz a verdade, da parte da Santíssima Virgem, e só a verdade, toda a verdade. Continua. Judas Iscariotes, chegaremos a um ponto que o próprio Deus será obrigado a destruir tudo, a destruir o modernismo. E recomeçar-se-á no ponto onde se ficou, no que era antigo, tradicional, no que correspondia à verdade e que é do agrado dos lá de cima, aponta para cima, e não no que foi criado pelos homens. Exorcista. Continua, diz a verdade da parte da Santíssima Virgem e só a verdade. Judas Iscariotes. Se o Papa não estivesse sequestrado e constantemente vigiado,
à direita, à esquerda e dos lados, poderia ainda continuar a governar, fazer com que as suas palavras fossem ouvidas. Mas nestes últimos meses as coisas pioraram. Praticamente nada chegou ao conhecimento público, e o que poderia ter saído, foi imediatamente desmentido, manipulado, mudado até falsificado. Foi falsificado. Meio algum, por pior que seja, os impede, aos cardeais, de alcançar o que têm na cabeça. Nada lhes parece ordinário, porque estamos no fim dos tempos. Não estivéssemos nós ao leme e não tivéssemos os cardeais sob o nosso poder, de certo eles saberiam fazer melhor. Mas porque agitamos tantos espíritos e temos tantos adeptos da magia negra a fazer das suas, temos os cardeais, neste momento, totalmente sob o nosso domínio. O melhor que tendes a fazer é rezar muito ao Espírito Santo. Aliás, tudo isto já foi dito por mim e por Acabor, a propósito da obediência. Fui eu, Judas, que disse, agora já não é obrigado a obedecer. A obediência na igreja. Exorcista. Diz a verdade sobre a igreja, continua, em nome. Tu não tens o direito de mentir, em nome. Judas Iscariotes, é divertido, a obediência jamais foi elevada tão alto, como atualmente. De repente, a obediência ficou na moda, ri sarcástico. Exorcista, diz a verdade, somente a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes, subitamente, todos apelam à obediência, agora, que ela é fácil. Exorcista, diz a verdade Judas Iscariotes, não aquilo que te apetece, em nome. Judas Iscariotes. Isto vem lá de cima. Nós somos obrigados a dizer a maldita verdade. Agora, que é muito fácil, para aqueles que têm a mentalidade moderna, que gostam de ter muito dinheiro e tudo o mais, a obediência veio de súbito à baila como bala de canhão. Antigamente, não tinha de modo nenhum a atualidade que agora subitamente adquiriu. Exorcista. Diz a verdade da parte da Santíssima Virgem e só a verdade. Judas Iscariotes. Isso agrada-nos. O que é preciso é que continuem assim. Mas a eles lá em cima, isso não agrada. Os seus planos são outros e, no fundo, seriam outros, mas é preciso que o Evangelho se cumpra. Todos os seus planos têm de se realizar, mesmo no meio de grandes catástrofes, mesmo no meio das maiores confusões e conflitos dos povos. Exorcista. Diz a verdade. Continua a dizer a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Todos se apoiam no bispo, mas os bispos não podem apoiar-se no Papa, pois nada vem do Papa. Creio que vou terminar. Os ritos litúrgicos. Exorcista, diz a verdade, toda a verdade, da parte da Santíssima Virgem, diz o que ela nos quer transmitir por teu intermédio, Judas Iscariotes. Continua a falar, diz tudo o que tens a dizer e só a verdade da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Em 14 de agosto, Acabor, teve que falar do aspergesme, que deveria ser reintroduzido no princípio da missa. É verdade, é verdade. Assim somos obrigados a fugir da igreja. Exorcista. Diz a verdade, Judas Iscariotes, diz a verdade da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Se não se fizer, permaneceremos lá dentro. O sacerdote deveria, como era uso antigamente, aspergir os fiéis com o hisope, de uma ponta a outra da igreja, e isso obrigar-nos-se a fugir também do povo, das pessoas.